Olá, turma. Boa tarde. Espero que estejam todos bem e que nossa aula seja que nem as outras, tá? Todo mundo participando. Então, vamos lá. A gente vai agora com ciências, unidade 3, como são os animais. E aí, no capítulo 1, vamos conhecer os animais invertebrados, tá? Neste capítulo, você vai estudar as principais características dos animais invertebrados. Então, aí vocês têm, né, um jardim, um parque, eu acho que é um parque lindo, né? E muito colorido, muito bonito. E aí você tem diversos tipos de vida, tá? De insetozinhos. E cada um tem a sua função na natureza, tá? Isso é importante saber também. Então, vamos lá. Vamos para a conversa. Vai! Os animais representados na imagem de abertura podem ser facilmente encontrados em jardins e praças. Observe-os bem e responda. Qual é o nome deles? Eles são vertebrados ou invertebrados? Por quê? Então, vocês vão me dizer aí, tá? Vocês são vertebrados ou invertebrados. E se vocês já viram, né, algum deles, certo? Virando a página, vamos para a página 136. Conversa vem. Os animais representados na imagem de abertura são exemplos de invertebrados. Além deles, que outros invertebrados você conhece? Aí você vai, cita aí, tá? Volta lá na página, dá uma olhada, vê se você conhece os outros. Pode citar aí também, tá bom? E pode citar outros que não estejam aí na imagem, certo? Continuando. Animais invertebrados e animais vertebrados. Os animais podem ser reunidos em dois grandes grupos, os invertebrados e os invertebrados e os vertebrados, tá? Um começa com in e o outro começa com v, tá? Invertebrados e vertebrados. A principal característica que os diferencia é a presença ou não de coluna vertebral, tá? Então, aí em cima vocês têm um modelo, aliás, é um exemplo, tá? Dos invertebrados. Então, vocês têm aí esponja do mar, água-viva, planária, estrela do mar, minhoca, lula, camarão, aranha, abelha, centopeia. Existem outros também, tá, gente? Mas esses aí foram os principais que foram colocados aí. Continuando a leitura. Os invertebrados não têm coluna vertebral e correspondem a aproximadamente 95% de todos os animais conhecidos pelos cientistas. Observe no gráfico ao lado os principais representantes desses dois grupos. Quais dos animais representados no gráfico você conhece? Quais deles você já viu pessoalmente? Quais deles você só viu por meio de imagens? Os invertebrados podem ser encontrados em quase todos os habitats da Terra e têm forma e tamanhos variados. Por exemplo, alguns são microscópicos e outros têm vários metros de comprimento, tá? E aí ele vai, e olha só a porcentagem de vertebrados. Lá em cima, como eu citei, a esponja do mar, esses aí, eles são os 95%. E o restante que sobrou são dos animais vertebrados. Então, significa que esses 95% dos animais invertebrados, significa que tem mais animais invertebrados do que vertebrados, né? Porque aí você consegue observar bem aqui, olha, deixa eu só mostrar para vocês.
Olha só, esse azulzinho que tá aqui no círculo, tá? Aqui, ó. Isso aí são os 95 que representam os animais invertebrados. Significa que tem mais animais invertebrados do que vertebrados. E os vertebrados são esse pontinho aí, meio laranja, tá? Que representa esses aqui, olha. Certo? Que é o que eu vou falar agora. Então, essa pequena porcentagenzinhas de laranja aí no círculo azul dos 95 representa os vertebrados, que é o peixe, né, a perereca, a serpente, a ave, o gato e outros, tá? Mas ainda assim, os 95 maior são dos invertebrados, tá? Os invertebrados podem ser encontrados em quase todos os habitats da Terra. Isso aí é só confirmando, né? Que a maior parte deles são de invertebrados. Ok, então tá aí, tá? O gráfico mostrando os invertebrados, a quantidade, que são os 95, e o de laranja é somente essa pequena porcentagem aí, que nem fala o valor. Mas daí a gente tira, né? Que é bem pequena perto dos 95 que representam os invertebrados. Ok, então espero que tenha ficado claro aí, tá? Vamos para a próxima página. Com a lupa na mão. Então aí vocês têm uma atividade, tá? Eu não vou ler porque tem mais coisas para eu ler mais lá na frente, vai ficar muito cansativo. Mas eu quero que vocês dêem uma lida com cuidado na primeira questão e resolva a segunda. Eu só vou ler lá embaixo assim, ó. Vale a pena conhecer. Neste livro são apresentados diversos animais e muitos deles você pode ver representados na internet de forma tridimensional. Para isso, peça a ajuda de um familiar ou responsável e um celular ou smartphone. Digite no buscador do Google o nome do animal que deseja observar. Se aparecer a opção Veja em 3D, clique nele e se divirta. Então aí tá dando uma dica, que no Google realmente tem essa função, tá? Veja em 3D. Então tem alguns animais que você vai, aí você vai posiciona o celular num certo local e aí você vai ver aquele animal. Parece que ele tá ali mesmo presente, sabe? Dá a imagem certinho de 3D, tá? E parece ser de verdade. Mas na verdade é só uma função que o Google tem. Mas para isso você tem que pegar. Depois que você vai lá no Google 3D, coloca lá 3D, aí vão te dar as opções de animais que pode ser mostrado. E aí você vai posicionar o celular num lugar que não tenha nada. E aí posiciona o celular e aí você vai ver o animal. Aí geralmente tem o tigre, tem a serpente, tem alguns animais, tá? Se vocês tiver, se o celular de vocês for dessas duas marcas aí, o smartphone ou deixa eu ver qual é o outro que ele fala aqui, meu Deus. Tem que ser o smartphone, tá? Aí você tem essa função aí, tá? É muito legal. Eu já fiz aqui com meu filho também, ficou bem legal. Eu sempre faço. Na verdade, ele já faz sozinho, né? Mas aí vocês seguem direitinho a orientação e tenta fazer se o celular for um smartphone, tá bom? Vamos para a próxima página. Animais invertebrados. Os animais invertebrados têm características muito variadas. Há, por exemplo, os que têm poros, pelo corpo, os que têm células causadoras de queimaduras, os que têm o corpo mole, os que têm espinho pelo corpo,
os que voam e os que têm muitas pernas. Conheça a seguir as características principais desses animais. Animais com poros pelo corpo. Você conhece a esponja do mar? Sabe o que ela tem? Sabe por que ela tem esse nome? As esponjas do mar são animais aquáticos que têm diferentes formatos e cores. Algumas delas são usadas como esponja no banho. Elas têm muitos poros, que são aberturas por onde a água atravessa o corpo do animal. Por isso são chamados de poríferos. Esses animais vivem fixo no ambiente e obtêm o alimento por meio da água, que entra neles através dos poros. Depois a água sai por uma abertura superior maior chamado ósculo. As esponjas do mar podem viver sozinhas ou em colônias, ou seja, em grupos em que cada indivíduo realiza uma função para beneficiar todos os demais integrantes. Elas têm grande capacidade de regeneração, ou seja, podem ser originadas por meio de partes de outras esponjas do mar. Certo, gente? Para saber mais, você sabia que as esponjas do mar já foram confundidas com plantas? Foi Aristóteles que classificou as esponjas do mar como plantas, na Grécia Antiga, mais ou menos em 350 anos antes de Cristo. Nesta época também começou a utilização de uma espécie de esponja do mar para esfregar a pele durante o banho, método usado até hoje. Mesmo com a industrialização de esponjas artificiais, a classificação do reino animal só se deu no século XVII, depois dos poríferos, tá? Na verdade, nem 17, é 18. Depois dos poríferos terem sua fisiologia estudada e reconhecida como sendo de um animal, tá? Fisiologia, gente, ciência que estuda o funcionamento do corpo dos seres vivos, tá, gente? Então, Aristóteles, gente, vocês vão conhecer um pouquinho dele mais lá nas outras séries, principalmente no Fundo 2 em diante, tá? Então, ele foi um filósofo. E aí, ele veio com essa classificação, tá? Mas isso já foi mudado um pouco mais. Ok, vamos para a próxima página. Eu, cientista. Que tal simular a passagem de água pelo corpo de uma esponja do mar? Para isso, realize o experimento a seguir com 3 colegas. Isso não vai poder acontecer com os 3 colegas, então você pode fazer em casa, tá, gente? O material necessário: berinjela, tá? Se conseguir, berinjela previamente perfurada e preparada para o experimento. Ou seja, tem que pegar a berinjela e vai fazer furinhos nela, tá? Recipiente fundo e transparente e água. Aí como fazer? Coloque a água no recipiente, a quantidade deve ser suficiente para mergulhar a berinjela. Posicione a berinjela na vertical, de forma que a abertura superior fique para cima e fora da água. Mergulhe lentamente a berinjela na água e observe como ocorre a entrada de água pelos poros feitos em sua casa. Com base no experimento, tá, feito com a berinjela, faça no espaço a seguir um esquema representando o sentido do fluxo da água no corpo de uma berinjela do mar. Então aí eu até deixei, tá, o exemplo para vocês aí, olha, saída de água pelo ósculo e entrada de água pelos poros, tá? Que é para vocês colocarem lá no seu desenhozinho, na sua representação,
tá? Então, você vai seguir direitinho aí e vai fazer essa experiência na próxima aula para mim, tá? Vocês podem gravar o videozinho explicando, então só grava o vídeo fazendo, fica a critério de vocês, tá? Eu só quero atividade feita, tá bom? Então, nossa aula por hoje é essa, tá? Eu vou ver a atividade no livro de atividade e vou postar depois, tá? Então, boa aula para vocês.